Bom dia meu povo, bom dia meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa live, hoje com o Salmo 78. Hoje é sábado, um dia que muitas pessoas estão em casa descansando. Espero que esse dia seja abençoado, que você seja ricamente cheio das bênçãos de Deus e que Deus opere na sua vida. Aqueles que vão trabalhar também, que tenham um bom dia de trabalho, que glorifiquem o Senhor por aquilo que vocês têm, que é muito importante nós agradecermos a Deus por aquilo que nós temos e também por aquilo que não temos, porque muitas vezes aquilo que não temos é um livramento da parte de Deus para as nossas vidas. Hoje o Salmo 78 vai falar dos antepassados, né? Vai contar a história de Israel, de Jacó até o cativeiro mais ou menos, vai relembrar gerações futuras daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel. Então é muito importante nós aprendermos com esse Salmo 78 aquilo que nós vivemos, como foi meus dias, se meus dias foram maus, se meus dias foram bons, o que Deus tem feito para a minha vida, o que Deus vai fazer para a minha vida. E quem tem filhos, quem tem herdeiros, filhos, sobrinhos, netos, também contar para eles, olha, a minha vida era mal e eu aceitei Jesus e eu fui transformado. A minha vida era boa e Jesus me abençoou e graças a Deus hoje eu estou melhor. Então é bom sempre contar para os nossos filhos. Antigamente nós ouvíamos mais histórias da nossa família, eu ouvia tanta história, principalmente da minha tia mais velha, tia Naná, que parecia que eu tinha vivido naquele tempo. Eu às vezes ouvia tanta história de quando eu nasci, que às vezes me dá a sensação de que eu estava vendo aquilo tudo acontecer. Então é muito importante, hoje os pais não falam com os filhos. Hoje os filhos estão no computador, o pai está no outro computador, o filho está na televisão, o pai na outra televisão. E os pais não conversam com os filhos, as pessoas não falam mais, porque as pessoas não sabem conversar, as pessoas não sabem dialogar. E é importante conversar, é importante dialogar, é importante contar as bênçãos, é importante contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. É muito importante para os filhos saberem a nossa história. É muito importante para os nossos parentes, nossos amigos saberem a nossa história. Porque é um testemunho de vida, né? Então aqui o salmista começa a contar para as gerações futuras aquilo que eles passaram, toda a luta, toda a batalha que Deus travou, né? Então, aquelas chuvas de bênçãos, as lutas, o maná, tudo que eles passaram no deserto, nesse salmo vai relatar um pouquinho disso. Vamos lá? Salmo 78. Aqui o salmista começa chamando o povo de povo meu, como se Deus estivesse falando com o povo, né? Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que o que eu tenho a dizer. Então era mesmo Deus falando com o povo, né? Olha, vem cá, ouça o que eu tenho a dizer, ouça o meu testemunho. Em parábolas abrirei a minha boca, proferei enigmas do passado. Parábolas, para quem não sabe, é uma história com bases reais, mas é uma história, não é um fato que realmente aconteceu. Pode ter acontecido ou não, mas normalmente você pega de uma história e cria outra história, como se fosse uma fábula, um enigma, né? Como o salmista mesmo chama aqui. Então, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, né? Como se estivesse relembrando, olha, aquilo que nós ouvimos e aprendemos, que os pais nos contaram, eu vou agora relatar de novo a vocês. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Deus fez. Então aqui, vamos contar para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos, né? Aquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que Deus tem feito, como eu passei por lutas, quando eu estava enfermo, Deus curou minha enfermidade, quando eu estava deprimido, triste, Deus me alegrou, Deus me deu alegria, Deus renovou a minha vida. Como eu estava com um problema e não sabia resolver, e Deus enviou um amigo para falar comigo, ou enviou uma live para eu assistir, e Deus falou comigo. Então vamos contar isso para alguém, porque o tempo que nós passamos contando coisas más, coisas chatas, ou fofocando, ou falando da vida dos outros, por que não ocuparmos esse tempo contando do Senhor, falando das bênçãos do Senhor? Às vezes nós perdemos muito tempo preocupados com os outros, o que os outros fez, o que os outros deixou de fazer, ou o que eles vão fazer. Por que não falarmos o que Deus fez?
o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer por mim, o que Deus vai fazer por você. Tantas bênçãos. Eu digo sempre, se eu começar a contar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, nós vamos passar aqui dias e dias e talvez não chegaremos ao fim, porque cada instante, cada minuto que vivemos é algo que Deus tem preparado para nós. Então vamos esquecer os vizinhos, esquecer de falar da vida deles, vamos esquecer os nossos parentes, né? Coisa mais torpe que tem é a gente falar dos nossos parentes. E acontece, toda família é assim, somos família, temos esse direito, né? Mas por que não falar, olha, minha família, meus sobrinhos, meus tios, meus avós, minha prima, minha irmã, meu cunhado? Jesus te ama. Jesus tem uma bênção para você. Jesus quer te salvar. Jesus fez isso por mim. Vamos testemunhar daquilo que Deus fez, como o salmista aqui está fazendo no Salmo 79, né? Agora ele começa a lembrar desde Jacó, né? Ele fala assim, ele decretou os estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos. Então, ele mostrou ali o início da lei e ordenou aos antepassados que ensinasse a lei aos filhos. E Israel sempre teve esse cuidado e tem até hoje de ensinar a lei aos seus filhos, de ensinar o que é certo, o que é errado. Acho que um povo mais disciplinado no mundo são os israelitas. A sabedoria, a obediência que eles têm, quem dera todos nós tivéssemos a obediência que o povo de Israel tem, porque eles aprenderam. Hoje os filhos aprendem, você precisa bater, às vezes castigar, mas nem assim ele aprende, porque muitas vezes os filhos aprendem com nossos atos, os filhos seguem aquilo que nós fazemos. Então muitas vezes quando o filho erra, porque você como pai, como mãe, como tia, como avó, errou também. Então vamos dar um bom testemunho para que os filhos sigam aquilo que é melhor. Eu lembro uma vez na igreja, na escola dominical, eu estava dando uma aula e a aula era sobre o que é que eu quero ser quando crescer. E tinha um menino lá que o pai dele era pedreiro e o pai dele trabalhava pra caramba, trabalhava muito mesmo. E eu perguntei para ele, o que é que você quer ser quando crescer? Ele, não sei, você quer ser um juiz, um advogado, um médico, um engenheiro, né? E ele disse, não, eu quero ser pedreiro como meu pai, porque ele tinha admiração pelo trabalho que o pai dele fazia, apesar de ser um trabalho, eu não digo um trabalho inferior, mas um trabalho exaustivo, um trabalho cansativo. E eu falei assim, olha, então já que você admira, eu não descartei aquela hipótese, mas disse para ele assim, já que você admira muito o trabalho do seu pai? Sim, admiro. Na época esse menino tinha mais ou menos uns 10 anos, não, 5 anos, hoje ele tem 14, 15. E eu falei assim, já que você admira tanto o trabalho do seu pai, então você pode seguir o mesmo rumo sendo um engenheiro, construindo prédios também, mas na engenharia. Vai ser um trabalho mais leve, você vai estudar, você vai ser um grande homem, não que seu pai não seja, mas você vai poder trabalhar menos fisicamente. E ele acordou com isso. Então é muito importante o exemplo dos pais para os filhos, é muito importante passar aquilo que nós somos. Muitas vezes a menina copia o que a mãe é, e eu, graças a Deus, não copiei muito o que minha mãe era, mas tem algumas coisas da minha mãe sim. Infelizmente copiei mais do que meu pai era, mas normalmente as meninas copiam o que as mães são, os meninos copiam o que os pais são. Então temos que ser bons testemunhos, temos que dar bom exemplo para que eles cresçam, né? Que eles sejam melhores do que nós. Eu acho que todo pai quer que o filho seja melhor do que ele foi, tenha o melhor trabalho, tenha a melhor família, tenha tudo melhor. Isso é bom, isso não é mal. Mas para isso acontecer, você precisa ser exemplo. Você precisa ser exemplo. Então aqui o salmista está falando que quando, né, na época de Jacó, o Senhor estabeleceu a lei e mandou que Jacó e toda a herança, né, que Jacó são as 12 tribos, ensinasse a lei aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. Então o filho ia passando para outro filho, todas as gerações iam aprendendo. E também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles foram em... Só um minuto aqui para eu abaixar aqui um pouquinho. Então eles colocaram, né? Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Para que eles não fossem infiéis, para que eles não fossem rebeldes, seria ensinado a eles a forma correta de ser. Os homens de Efraim, fecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Quer dizer, os homens de Efraim não aprenderam, né? Viraram as costas e foram embora. Não guardaram a aliança de Deus e se
recusaram a viver de acordo com a lei. Então eles não obedeceram, eles não foram fiéis, eles não foram à batalha, eles não lutaram. Há muita gente assim, há muitas pessoas na nossa casa, na nossa família assim, que não quer batalhar, que não quer fazer nada, acha que os pais são obrigados a fazer tudo, acha que os pais têm que deixar a herança para eles, que eles só vão viver daquilo que os pais construíram. Então a tribo de Efraim foi uma tribo assim, que não deram ouvidos à lei do Senhor, que voltaram as costas. E vemos hoje em dia muitas famílias assim. Você não tem que preocupar com a herança material que você vai deixar para o seu filho. Você tem que preocupar com a herança espiritual, com a herança intelectual, a herança de sabedoria, de inteligência que você vai deixar para o seu filho. Não guardar a aliança de Deus, não tiveram aquele compromisso com Deus. No verso 11 fala assim, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que eles haviam mostrado. Muitas vezes o Senhor opera nas nossas vidas e nós esquecemos. Muitas vezes o Senhor faz um ano inteiro de bênçãos. E no dia do ano novo chove, a gente lamenta a chuva. No dia do ano novo faz calor, a gente lamenta o calor. No dia do ano novo faz frio e nós lamentamos o frio. E aí quando chega na virada do ano, nós falamos assim, tomara que o ano que vem seja melhor. Mas tivemos um ano de bênçãos e não vimos isso. Eu tenho certeza que este ano será assim, o ano 2020. Eu lembro no início de 2020 que as pessoas falavam, vai ser um ano bom, que é 2020. Quer dizer, começaram com idolatria, começaram com pecado, porque isso é numerologia e não tem nada a ver. Quando Deus quer e faz, não precisa ser 20, nem 18, 19. E tanto é que as pessoas basearam tanto no 2020 que foi o ano que foi. E eu tenho certeza que quando chegar o final do ano, muitos de nós diremos assim, vamos esquecer este ano, que ano que vem seja melhor. Claro, queremos esquecer este ano, que ano que vem for melhor. Mas se você chegar vivo no ano de 2021, se você chegar respirando, se você chegar sem bronquite, sem pneumonia, já vai ter sido um grande ano, porque muitos não chegaram, muitos estão chegando doentes. Pense naquilo que Deus tem te livrado. Pense nessa epidemia, que muitos estão no meio de gente doente e não estão sendo contaminados. Então é um ano bom. Seja como for, é um ano bom, porque Deus tem te abençoado. Senão você não estaria ouvindo. Você está ouvindo, você tem internet, você tem telefone, você tem computador. Imagina lugares que não tem isso. Pense. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e flui água como um rio. Água, coisa melhor que existe, né? Mas contra ele continuaram a pecar. Mesmo Deus fazendo isso tudo, eles continuaram a pecar. Revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Eles queriam comer, eles queriam carne, eles queriam cebola, eles tinham desejo de voltar para o Egito para comer carne e cebola. Mas eles não pensaram no sofrimento que eles tinham passado lá. E Deus não deixava faltar nada. Deus punha uma nuvem sobre eles de dia, uma sombra sobre eles de dia. O Senhor não protegia da noite, do frio, do calor. E mesmo assim o povo reclamava. Como hoje, o povo tem tudo e reclama. Vamos dar graças a Deus pelo que nós temos. Duvidaram de Deus dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Como se isso fosse coisa muito difícil, né? Eu brinco não, falo sério, né? Milagres. Meu Deus é especialista em milagres. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Eles achavam que Deus só fazia multiplicar a água, né? Será que Deus fazia alguma coisa para eles comerem? Se Elias lá na gruta, os corvos levaram comida para Elias, um povo no deserto, não era nada difícil. Né? Mesmo no tempo de Jesus, muitos anos depois, com 3 pães e 5 peixes, o Senhor alimentou uma multidão de 5.000 homens, ainda sobrou 12 cestos. Por que Ele não pode fazer um milagre na minha vida? Porque Ele não pode fazer um milagre na sua vida. Então o que o povo estava perguntando, Ele deu água, mas será que Ele consegue nos dar de comer? Será que Ele consegue fazer um pãozinho para nós? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Lógico, Deus ficou triste, porque Ele estava fazendo tudo e o povo estava sendo ingrato. E muitas vezes hoje Deus faz tudo para nós e nós somos ingratos. Com fogo atacou Jacó e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, Ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná.
Maná era como se fosse um pãozinho para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Então eles duvidaram que Deus poderia dar a eles comida. Falaram, será que Deus vai pôr uma mesa aqui no deserto? Então Deus se enfureceu de tal forma e abriu as portas. Olha, comam. Vocês estão com fome? Comam. Fartem-se de pão. Fez chover pão, né? Fez chover o pão do céu. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bandos de aves como a areia da praia. Mandou aves, né? Para que eles comessem. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram à vontade. Até carne, né? Eles queriam carne. Deus deu carne. Mandou as aves ir para lá e caírem e eles comeram. E assim satisfez o desejo deles. Porque nós, muitas vezes, pendemos para a carne. Nós queremos satisfazer a nossa carne. Primeiro a nossa carne, depois o nosso espírito. Primeiro eu vou ver isso, primeiro eu vou fazer aquilo, depois eu vou orar, depois eu vou cantar, depois eu vou ler a palavra. Primeiro eu vou cuidar disso, depois eu vou cuidar das coisas de Deus. Não, vamos fazer o contrário para ver se funciona. Eu tenho certeza que funciona. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Tudo que Deus fez, eles ainda assim continuaram pecando. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Então aquele povo foi banido, né? Porque eles não creram em Deus, eles duvidaram do poder de Deus, né? Sempre que Deus os castigava com a morte, eles buscavam com fervor, se voltavam de novo para eles. Então só quando Deus feria-os com a morte que eles voltavam para o Senhor. Hoje não é que a epidemia tem feito isso? Muita gente tem se voltado para o Senhor. Será que é preciso morrer alguém para que você volte para o Senhor? A palavra fala que é melhor estarmos onde há luto do que onde há festa. Muita gente não gosta de estar no funeral, no velório. Mas a palavra fala que é muito melhor você estar no funeral e no velório, porque ali você vai ver o início e o fim da sua vida. Você vai pensar para onde que aquela pessoa vai. Onde a festa não, você embebeda, se você quer só comer, glutonaria. Então é melhor você estar onde há luto do que onde há festa. Porque onde há luto, você pensa em Deus. Aqui o povo só pensava em Deus quando havia luto. Quando ninguém morria, o povo só queria carne, 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 carne. Lembra-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, o Senhor não destruiu o povo, né? O Senhor apenas chamou a atenção do povo para que o povo obedecesse. Olha, eu vou tirar isso de vocês para que vocês vejam quem eu sou. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira, que não retornava. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra eles no deserto e os entristeceram na terra solitária? Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós pomos Deus à prova? Quantas vezes, Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Uma troca. Deus não precisa de fazer troca conosco. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Então eu vou dizer ao Senhor, eu vou fazer isso, e o Senhor tem misericórdia de mim, pode me ajudar, pode fazer isso por mim. Essa é a posição. Não troca. Eu não vou fazer isso para Deus me dar aquilo ou aquilo. Não, eu vou fazer aquilo ou aquilo para que Deus me abençoe, para que Deus tenha misericórdia de mim. Primeiro eu faço. Mas nós humanos queremos sempre o contrário, sempre o contrário. No 43 fala assim: do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das águas, e enviou o enxame de moços que os devoraram e as rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às lavas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Aqui está falando da saída do povo do Egito, né? O Senhor mandou as 10 pragas ali
para que Faraó cedesse, para que o coração de Faraó fosse quebrantado, e nem assim o coração de Faraó foi quebrantado. Faraó deixou o povo sair, mas quando o povo estava na frente do mar, Faraó pensou assim: agora não há como eles fugirem, eu vou atacar. E veio Faraó com seus carros atacar o povo, e o Senhor abriu o mar vermelho, o povo passou, e quando o povo passou, Faraó com seu exército foi atrás do povo, e o Senhor fechou o mar, e ali morreram todos. Então, quantos livramentos o Senhor deu para esse povo, o povo ali no deserto, tendo água, tendo maná, e nem assim eles se curvavam diante do Senhor. Então no verso 53 fala assim: os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que de lá estavam, destruiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que neles habitassem. O Senhor deu uma terra para eles. Então o Senhor permitiu que eles fossem até na fronteira da terra de Canaã. Até a fronteira, porque aquele povo pecou, então eles não entraram na terra de Canaã. Apenas 2 pessoas entraram daquela geração apenas 2 pessoas entraram. Precisou passar toda aquela geração, nascer novas pessoas para que entrassem na terra de Canaã, na terra prometida. No verso 57 fala assim: foram desleais e infiéis, como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles os irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e entregou permanentemente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Lembra que a tribo de Efraim não foi à guerra, virou as costas para o Senhor? Então o Senhor não a escolheu. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião, o qual amou, que hoje é Jerusalém. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e os tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. Então aqui falando sobre tudo aquilo que o povo fez no deserto, sobre a tribo de Efraim, Deus escolheu a tribo de Judá, levantou dali Davi para ser rei, para organizar as tribos, para abençoar, para pastorear aquelas ovelhas. Deus tem sempre o domínio sobre nós, o nosso verdadeiro pastor. Ele levanta homens, levanta mulheres para serem missionários, pastores, obreiros, líderes, para que ajude o seu povo a ser conduzido pelo deserto, que é este mundo que vivemos, um deserto sem fim. Mas Deus quer que você obedeça ao Senhor. Deus quer que você sinta o Espírito Santo falando com você. É necessário obedecer aos homens, aos líderes? Sim, mas primeiro a Deus. E se o homem, o líder, o pastor, o missionário fizer o que Deus quer, e você está junto com ele na batalha, não vire as costas pela batalha. Seja um servo. Deus nunca deixou faltar maná. E Ele não vai deixar faltar o maná em sua vida. Deus não vai deixar faltar o alimento, o trabalho, o amor ao próximo. Deus vai te ensinar a ser um bom pai de família. Deus vai te ensinar a ser boa mãe de família. Deus vai te ensinar a deixar um legado para os seus filhos. Um legado para a sua ilha. Um legado para a sua cidade. Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos encerrar? Senhor, abençoa a tua igreja, os teus filhos, abençoa cada um que está nos ouvindo, para que tenhamos sabedoria e discernimento, Senhor, para ensinar os nossos filhos o caminho da salvação, para que os nossos familiares também alcancem essa bênção, Pai. Que nós não sejamos incrédulos, mas crentes, que nós tenhamos um coração grato, Senhor, e que nós possamos pensar, apesar deste ano 2020 ser um ano difícil, mas muita coisa boa tem acontecido nas nossas vidas e nunca possamos esquecer daquilo que o Senhor tem feito em nós. Não tem faltado pão, nem tem faltado alimento, não tem faltado nada. O Senhor tem nos suprido com toda a força, com todo o poder. Continua abençoando aqueles que não têm, continua curando as enfermidades, continua, Senhor, banindo da terra, Senhor, essa epidemia. Nós oramos e te somos gratos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Amanhã, domingo, estaremos com o Salmo 80.
Que você amanhã vá à igreja, cultua a Deus, congregue com seu pastor, com seus irmãos, com seu rebanho, para que Deus possa estar se abençoando em nome de Jesus. Beijo no coração, Jesus te ama e eu também te amo. E até amanhã, se Deus quiser.